O técnico do São Paulo, Luiz Zubeldia, quer reforço para o ataque, galera. Isso mesmo, tá? A gente vai falar aqui por que ele está pedindo para a diretoria também reforço aí para o ataque. E propriamente mesmo ali, o ataque centroavante mesmo, tá? Vamos falar aqui também dos garotos de Cotia, tá? Que tem que jogar e vão jogar, precisam jogar nesse momento delicado aí do DM do São Paulo, tá bom? Pois é, vamos falar aqui exatamente aí também do Nilson Angulo, né, que a gente já falou aí em outros vídeos, jogador aí que está lá na Bélgica, né, do Anderlecht da Bélgica, e seria aí um dos jogadores mapeados aí pelo São Paulo Futebol Clube. Para ou não para o futebol brasileiro? Eis a questão, tá? A CBF aí deixa na mão dos clubes para decidir. A CBF pede aí, né, a opinião dos clubes, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui o nosso giro de notícias, vamos abordar aqui um pouco mais profundamente esses assuntos. Peço a tua ajuda, se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha o vídeo e ative o sininho das notificações. É muito importante quando você deixa o like, beleza, galera? Olha só, e começando aqui com uma notícia excelente, galera. O nosso rival aí da capital também, o rival aí de Itaquera, perdeu para o Flamengo e ele vai aparecer ali na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. Se o Vasco ganhar amanhã do Red Bull Bragantino, aí o Corinthians aí, né, o Curica da mídia aí também, do VAR, de toda da juizada, né, o time aí dos cartolas, vai aparecer sim, né, aí na rabeira do Campeonato Brasileiro. Olha só o Curica podendo aparecer aí na zona de rebaixamento, hein? E já tem gente xingando aí os reforços do Corinthians, hein? Aquele lá que tinha torcedor do São Paulo que tava louco para que ele viesse para o São Paulo, o Igor Coronado, né? Os torcedores do Corinthians já estão dizendo que ele tá bichado, o jogador só anda machucado, não joga nada. Pois é, gente, é aquilo que eu sempre falo. Esses caras, quando vêm da Europa, com uma certa idade, já vêm de lá estourados, eles já vêm de lá com muitos problemas físicos e não conseguem jogar aqui no futebol brasileiro aí em alto nível. Ou seja, o Corinthians pagando aí em 2 anos 48 milhões por esse jogador. Segura essa bucha, meu irmão. Ainda bem que não veio para o São Paulo Futebol Clube, viu, gente? Ainda bem. Torcedor do São Paulo. E uma coisa assim que a gente. Nós, né, galera? Vamos ser sinceros. Quando tiver um jogador lá em final de carreira, pense que o cara ele fez toda a história dele. Aí quando ele tá lá com seus 35, 36, fala assim: ah, ele vai para o São Paulo. O torcedor fica louco. Gente, mas ele já vai vir sem condições de jogar. Ele vai vir para encostar o burrinho na sombra, para ganhar dinheiro e só ficar com o nome. Então a gente tem que pensar o quê? Jogadores jovens, promissores, jogadores bons que estão jogando, jogadores que podem render. Não aqueles que já renderam e não vão render mais. Só vem para arrancar o dinheiro do clube. É só vocês perceberem aí os últimos jogadores aí com uma certa idade. Aqueles que passaram dos 30 aí depois do São Paulo. Só vocês puxarem a lista que vocês vão ver que dificilmente um deu certo. Tá bom, galera? Vamos ficar ligeiro aí com esses jogadores aí de 33, 34, 35 aí que a torcida fica pedindo. Olha só, falar em pedir, vamos falar logo aqui que é o seguinte, né? O Zubeldia vem tratando com o São Paulo a questão de reforços e ataque é prioridade no São Paulo, tá? O São Paulo tem aí os garotos de Cotia, tem o Rodriguinho, tem o William Gomes, né? Tem o Henrique Carmo aí, tem o menino lá do Sub-17 também, o Rian Francisco. O São Paulo tem uma safra promissora aí de Sub-17, Sub-20, né, galera? É bem verdade que tem uma safra promissora com bons jogadores. Nem todos, logicamente, são excelentes jogadores. Mas a ideia é o quê? Ir colocando esses garotos aos poucos. Era para ter tido, né? Inclusive a diretoria do São Paulo recentemente falou disso também. Os garotos eram para ter tido oportunidades no Campeonato Paulista e não tiveram lá com o Thiago Carpini. Então o treinador que chega, ele vem dando oportunidade para esses garotos, mas não dá para colocar eles tudo de uma vez. É muita responsabilidade e alguns deles não estão maduros ainda, né? Preparados. Aí que tá, né, galera? Você vê aí o menino Lohan do Flamengo de 17 anos, um no Palmeiras de 16, um no Santos de 17, um lá no Atlético de 18, um não sei aonde de 16 também. Muitos jogadores de 16, 17 anos despontando no futebol brasileiro aí, né? Revelando isso vai trazer o quê? Frutos para os times, porque vão vender, vão se destacar. Nada melhor do que o futebol brasileiro para parecer uma grande promessa.
E eu penso assim, agora era o momento do William Gomes aparecer, do Henrique Carmo, o Negruti, o Ibala e o próprio Rodriguinho que está ganhando algumas chances. Eu sei que muita gente vai dizer assim, mas esse Rodriguinho é muito fraco, esse Rodriguinho é magrinho. Calma lá, gente, o menino está entrando agora, né? Ele não é nem um jogador formado. Tem outros aí no São Paulo que estão há 3, 4 anos aí, estão tentando ainda, né, alavancar. Rodriguinho, tecnicamente, ele é muito bom jogador, ele sempre foi visto, né, como uma joia muito promissora. Mas isso leva um tempo também, não só ele, os outros também, a amadurecerem, e vai acontecer naturalmente. O que eu penso que a gente não pode dispensar é dispensar já um talento porque ele perde um gol numa estreia, é porque de repente ele sentiu o peso aí para jogar uma estreia. A gente está falando de um cara, às vezes, de 17, 18 anos. Difícil é você ver os marmanjos aí de 30, 32 anos perdendo gol, né, debaixo da trave. Isso que é difícil aceitar. Agora, a molecada, sim, a gente pode ter um pouco de paciência, porque lá na frente ele vai render frutos para o clube. Senão, de repente, já começa a xingar os garotos, esse não presta, aquele também não presta, o moleque fica queimado, o empresário pega, leva para outro time, aí lá no outro time o moleque joga bola, tem mais tranquilidade, vai ser feliz e vai ganhar rios de dinheiro lá o clube que vende. Então, esses garotos aí que estão aí sendo especulados para jogar no São Paulo e vão jogar com o Zubeldia, tá? Anota aí, ó. Eu principalmente acho que o Rodriguinho, o William Gomes, o Henrique Carmo e o Ibale, principalmente, tá? Esses aí, para mim, eu acho que eles terão um grandes destaque no São Paulo. O Negruti também, mas o Negruti, a gente viu lá de dentro do São Paulo que ele é um jogador que se machuca muito também, né? Então, assim, vamos ter muito cuidado ainda com esses garotos. Tem o lateral esquerdo que eu acho muito bom, que é o lateral esquerdo lá, o Riquelme. Cara, é muito bom jogador. Se ele se recuperar da lesão no joelho e conseguir ter uma sequência, acho que o São Paulo vai conseguir um baita lateral esquerdo aí para o futuro também. Então, tomara que essa geração do São Paulo aí também traga frutos, né, galera? Então, ainda falando de reforçar o ataque agora, falando de jogador que pode chegar de fora, tem o Nilson Angulo, que tá lá no Anderlecht da Bélgica, tá, galera? Acontece o seguinte, ele seria um dos nomes indicados pelo Luiz Ubeldia para que o São Paulo tentasse a contratação dele. Acontece que ele é caro, né? Ele é mais de 8 milhões de euros lá, se eu não me engano, 8, 9 milhões lá o passe dele. Então é caro, o São Paulo não compraria esse jogador. O São Paulo, no meio do ano, ele pode tentar um empréstimo do Nilson Angulo. Garoto aí vai fazer 21 anos agora em junho, então ele chegaria por empréstimo com opção de compra, tá? A ideia seria essa. Ele é muito rápido, joga pela ponta esquerda, pela ponta direita e ele também faz função de centroavante. Por que a gente está falando de centroavante? Foi contratado o André Silva para ser o tal aí substituto ou reserva do Caleri. O que a gente viu por enquanto do André Silva não é que ele é um centroavante nato. É exatamente por isso, tá, que a diretoria do São Paulo, a pedido do Zubeldia, vai tentar aí sim um centroavante também na janela de transferência, não está descartado. E detalhe também, galera, no São Paulo já começa a se ver o quê? O Caleri, ele tá se machucando muito nos últimos tempos. Ano passado o Caleri perdeu muitos jogos por lesão, esse ano também, né? Você vê, ele tinha operado, ele voltou, depois perdeu jogos, aí agora ele tá de novo machucado, aí vai perder jogos também, só volta aí no final do mês. Então isso vem sendo recorrente na carreira do Caleri, que é normal na carreira de jogador. Jogador, quanto mais ele vai chegando uma certa idade, né? O Caleri vai fazer 31 anos em setembro, o jogador começa a se machucar mais, o jogador começa a ganhar mais peso, né? Vai perdendo massa magra, vai ganhando mais gordura, isso é normal, né? Alguns jogadores acontecer isso com algum jogador, né, galera? Então, assim, o Caleri é muito forte, ele depende muito da força física dele, porque ele é um brigador nato ali com os zagueiros, né? Então o São Paulo entende também que precisa de um outro centroavante. E vamos ser sinceros, né, gente? Vai chegar uma hora que, por exemplo, o Caleri vai passar. Vai chegar uma hora que tem que ter um outro cara para ser o substituto, né? Um outro jogador. Nada melhor também do que o São Paulo pensar no substituto para o futuro. Talvez não seja o André Silva, eu acho que ele não tem esse cacuete ali de centroavante. Pode ser, de repente, um moleque da base aí. Se a gente olhar o perfil, para mim, né, falando ainda da base, o Rian Francisco, ele tem esse perfil, aí está com 18 anos, eu acho que ele já poderia subir esse ano aqui para ir preparando o Rian Francisco para o próximo ano.
Talvez próximo ano ainda ele vai jogar ainda uma Copa São Paulo, aí já vai subir, né, com quase 19 anos, então já é o momento para preparar o Rian Francisco. Ou senão, daqui a pouco ele só vai jogar no São Paulo lá quando chegar com seus 20 anos de idade. Eu acho que no São Paulo, essa entrega que o São Paulo deixou esses profissionais tomando conta de Cotia, eles levam o São Paulo por um lugar errado. E eu acho que esses caras que tomam conta de Cotia nem são São Paulinos. Talvez se fossem, eu acho que a gente já teria mais garotos ali da base de Cotia subindo para o profissional, inclusive sendo revelados, né? Então a gente sabe que a prioridade para o ano, para o meio do ano aí, para a janela de transferência, sim, é um volante, é um lateral esquerdo, mas começa a ser prioridade também um atacante. Como eu disse para vocês, o Calera ele vem perdendo bastante jogos também por lesão, e o São Paulo precisa de um substituto também à altura, né, galera? À altura do Caleri. A gente precisa ver também se o André Silva vai conseguir jogar como volante. Eu não estou dizendo que o André Silva não seja bom, mas pelo pouco que a gente viu dele, não tem o perfil de centroavante de área. Eu acho que ele é mais de movimentação. Joga mais pelas beiradas, inclusive joga bem, e joga também como segundo atacante ali, porque ele tem movimentação. Agora é a gente ver aí, principalmente vamos ver, né? Nós vamos ver contra o Fluminense na segunda-feira. Lembrando, oportunidade para os garotos. Patrick deve jogar, é o lateral esquerdo que a gente tem, deve jogar. A gente tem o próprio Juan, que inclusive também o Juan deve jogar, porque o Caleri não joga. O Juan pode aparecer ali como centroavante. E aquela, né? Torcer para que dê certo, porque assim, aquele negócio, né? Pô, vai dar errado? Vai dar certo? A gente não sabe, né? Não tem uma bola de cristal, mas vamos torcer para dar certo, né? Ter paciência, como eu falei aqui. É legal a gente ter paciência com alguns garotos, alguns caras que estão subindo. Não é fácil para um garoto, às vezes, de 18, 19 anos, ele pegar o Morumbi aí também, logicamente, com 50 mil pessoas ali gritando, pressionando. Às vezes o cara erra um passe, a torcida já fica impaciente. A gente sabe como que é lá dentro do estádio. Mas eu acredito muito, tá? Nesses jogadores aí do São Paulo, tô acreditando nesse elenco. Eu acho que a gente tem grandes possibilidades esse ano. Chegar o primeiro volante aí, se arrumar o primeiro volante, a lateral esquerda. Eu acho que a gente tem grande possibilidade, sim, de brigar ali entre os quatro também pelo Campeonato Brasileiro. Eu quero saber a opinião de vocês, deixem aí nos comentários. Inclusive, compartilhe aqui esse vídeo, ative o sininho das notificações aí. Tamo junto, beleza, galera? Segunda-feira, São Paulo e Fluminense, aí às 8 da noite, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Vamos, São Paulo!